Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Talvez você não esteja na igreja há muito tempo e baseie-se no fato de que sente que Deus o decepcionou. Talvez em um momento anterior da sua vida você tenha tido um sonho destruído e desiludido. Ou talvez você esteja regularmente envolvido em uma igreja, mas está se sentindo muito desencorajado agora. Alguns dos discípulos de Jesus também se sentiram assim após a crucificação. A cabeça deles, o sonho tinha acabado, ou pelo menos parecia. Depois de sua morte cruel e brutal na cruz, eles ficaram decepcionados com Deus. Suas vidas estavam ardendo em antecipação para o dia em que Cristo estabeleceria seu reino. Então tudo terminou abruptamente. Tudo parou de repente. Em vez de o povo o coroar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele foi coroado de espinhos e enviado à grave cruz. Eles provavelmente esperavam algum milagre de última hora, mas não havia nenhum. Eles podiam ver claramente que ele estava morto. Ouviram então que ele havia aparecido a Maria Madalena e que outros o haviam visto, mas de alguma forma isso simplesmente passou por cima de suas cabeças. Então eles decidiram sair de lá. Você já enfrentou uma situação tão difícil que disse: "Eu só quero ir. Quero colocar o máximo de distância possível entre esse problema real." Foi o que esses discípulos fizeram. A Bíblia nos diz que havia dois, e nós temos o nome de um deles, Cleófas. Caso contrário, realmente não sabemos muito sobre eles. Eles não eram discípulos que conhecemos pelo nome, como Pedro e João. Eles eram apenas duas pessoas que estavam basicamente saindo da cidade. No entanto, eles não estavam esperando na Galileia, como Jesus disse a seus discípulos. Eles estavam fugindo de Jerusalém, longe da cruz e longe do que tinham acabado de ver. Mas então Jesus se aproximou deles no caminho para Emaús. O Evangelho de Marcos nos dá esse detalhe. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Marcos 16:12. Isso explicaria porque eles não sabiam que era Jesus quando ele se juntou a eles. Ele estava em outra forma. De alguma forma, ele encobriu sua identidade para que não o reconhecessem. Depois que ele ressuscitou, Jesus poderia ter aparecido para certas pessoas como Caifás, o sumo sacerdote. Veio Caifás: "Lembra de mim." Ou ele poderia ter aparecido para Herodes. Ele poderia ter aparecido a Pilatos. Mas Jesus não apareceu a nenhum deles. Em vez disso, ele apareceu para pessoas comuns como Maria Madalena e para esses dois discípulos que estavam deixando a área, que estavam fugindo. Não devemos esquecer que a última vez que viram Jesus, provavelmente, foi quando ele estava na cruz. Isaías profetizou que ele ficaria tão desfigurado que você não reconheceria que ele era um homem. Eles devem ter ficado muito tristes, tão tristes de fato que era perceptível a grave distância. E quando Jesus se aproximou, perguntou-lhes sobre isso. E eles lhe disse: "Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que nunca ouviu falar de todas as coisas que aconteceram lá nos últimos dias." Eles continuaram explicando todos os eventos que haviam acabado de acontecer. Apesar de tudo o que estavam dizendo, não estavam percebendo que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, muito menos que ele estava andando ao lado deles, ouvindo-os. Eles não perceberam que estavam falando a Jesus, sobre Jesus. Então, finalmente, ele disse: "Vocês, pessoas tolas, vocês acham tão difícil de acreditar em tudo o que os profetas escreveram nas Escrituras? Não estava claramente previsto que o Messias teria que sofrer todas essas coisas antes de entrar em sua glória?" E então ele os levou através dos escritos de Moisés e de todos os profetas, explicando de todas as Escrituras as coisas a seu respeito. Esses discípulos haviam perdido a esperança e Jesus os repreendeu por não agir de acordo com o que eles já sabiam. Então ele fez algo para restaurar a esperança deles. Levou-os às Escrituras, que estudo deve ter sido.
Como resultado, Jesus reacendeu sua esperança, porque depois disseram: nosso coração não ardeu dentro de nós enquanto ele conversava conosco na estrada e nos explicava as Escrituras. Jesus fez seu coração queimar lembrando esses dois discípulos do que eles já sabiam, e ele usou as Escrituras para fazer isso. Isso é significativo, porque devemos entender que a Bíblia nunca está desatualizada. Isso nunca é irrelevante. Sempre tem algo a nos dizer. Aquele caminho para Emaús, Jesus os levou de volta à grave palavra de Deus e restaurou sua esperança. Como esses dois discípulos, muitas pessoas hoje perderam a esperança. Sua esperança se foi. Precisamos saber que, quando estamos passando por provações ou enfrentando decepções e mágoas, se nos sentimos tão completamente sozinhos, Deus está lá conosco. Jesus está caminhando ao nosso lado como cristãos. Ele está andando conosco por nossos vales, como fez com Davi. E ele está andando conosco por nosso caminho de desesperança, como fez com esses dois discípulos. Jesus pode reacender seu coração. Ele pode restaurar sua esperança. Você crê? Aqui tem mais vídeos para vocês assistirem.